Então, agora, nós falamos da objetividade, falamos da subjetividade, falamos do orgasmo. Então, vamos falar agora das paixões. Então, observe. A paixão é uma mola de propulsão para cada um de nós. Todos nós, em algum momento, precisamos viver a paixão como uma catapulta, aquelas primeiras armas de guerras antigas, que era uma catapulta onde eles colocavam uma pedra e lançava lá na frente, né, para derrubar muralhas, para destruir, para nós podermos invadir as fortalezas antigas. A paixão é assim. A paixão funciona na nossa vida como uma catapulta. Cada vez que estamos desconectados, cada vez que nos esquecemos da nossa capacidade real de nos lançarmos, vamos nos apaixonar por algo. Ou por alguém, ou por uma ideia, ou por um projeto. Né? Vamos nos apaixonar. O guia diz para a gente que a força erótica, que inicialmente é responsável pela paixão, que a força erótica tem uma função espiritual, que é mover a alma do isolamento. Lançar essa alma para adiante, para o próximo passo. Se nos movermos da inércia, do isolamento, do congelamento, do amortecimento. Então, a paixão, ela é um movimento da alma imatura. Vamos só olhar, sem preconceito, apenas olhando, sem rótulo. Uma alma imatura precisa de mola de propulsão para se sentir lançada em direção ao próximo passo. Na alma madura, a paixão ganha outra forma de expressão. A paixão ganha o enamoramento, o encantamento pelo passo atual, porque a gente sabe que o passo atual me conduzirá ao próximo. Mas o que é mesmo a paixão? Observe o que o guia diz aqui para a gente. Eu não lembro os números das palestras, viu, meus amores? Porque realmente eu não tenho essa intenção de estar memorizando. Então, o guia diz que a paixão é uma solução temporária para a luta entre o medo e o anseio de amar. Então, observe como ela é própria nesse ponto em que nós estamos. Quando nós estamos com medo de dar o próximo passo, mas ansiamos, nós vamos utilizar a paixão como aquela catapulta, uma mola de propulsão. Agora, vamos um pouquinho mais. A paixão é um dos aspectos do amor que nos leva ao contato uns com os outros. O movimento inicial da paixão é do anseio pela experiência de amar. Mas quase sempre pela nossa imaturidade, a gente se baseia dentro da paixão na ilusão de que nós vamos em direção ao outro que vai nos salvar, que vai nos dar tudo aquilo que eu não quero dar para mim. Tudo aquilo que eu não quero mover para mim, a paixão vai fazer por mim. Então, isso é legal da gente estar olhando. Então, ao nos apaixonarmos, nós ansiamos, o nosso anseio de amar se transforma em uma exigência por ser amado pelo outro, por aquele ideal que a gente está levantando a bandeira. Então, em verdade, a paixão está baseada na ilusão. Mas, ao mesmo tempo em que ela está baseada na ilusão, ela traz a vontade desesperada nossa de aprender sobre o amor. Sobre o amor. Não estou falando sobre amar. Estamos falando de paixão. Então, a paixão traz o nosso anseio sobre o amor. A gente quer ser amado. E a gente se lança dentro disso. E nós nos confundimos em relação ao amar. Amar é uma escolha. Amar é uma decisão. A paixão não é uma decisão. A paixão é um impulso movido pelo anseio genuíno. Existe
um anseio, mas existe um medo muito grande da experiência do amor e do amar. A paixão nos leva às cegas em busca deste amor. Claudete, Opa, pode perguntar. tem uma pergunta aqui, a Sheila, ela não está conseguindo, parece que abrir o áudio, né, Sheila? E ela escreveu: Eros na infância produz quais atitudes? Ok, eu compreendo. Eros na infância física, a infância física, Eros quando chega, coloca a criança para se encantar pelo brinquedo. É muito bom a gente olhar isso. Foi uma boa pergunta essa. Coloca a criança, ela se apaixona pelo brinquedo e observe que aquele brinquedo é o alvo da paixão, às vezes por alguns minutos, às vezes por algumas horas, às vezes por alguns dias. Depois, aquele brinquedo nem existe mais para aquela criança. Essa é uma boa forma da gente ver. Outra forma da gente ver é assim: se encanta pela coleguinha da escola, se encanta pela professora. Penso que uma grande parte dos que estamos aqui já nos apaixonamos por algum dos nossos professores na infância. Se encanta por aquele professor. E depois aquele professor nem existe. É assim que Eros na infância funciona. Se encanta e desencanta com a mesma velocidade. Então, estou aqui diante de algo encantado pela brincadeira. Terminou a brincadeira ou eu saí da brincadeira, a brincadeira nem existe mais. A criança nem lembra que aquele ponto existe. É uma das formas que a criança tem de lidar, porque esse encantamento é muito forte, vem com uma força muito grande. A criança não tem corpo suficiente para lidar com isso, físico, não tem tônus emocional para lidar com isso e nem sabe o que é paixão mesmo, né? A gente, no adulto, às vezes ainda não sabe, imagine o que a gente chama de adulto, né? Imagine as crianças. E não tem tônus psíquico e cerebral também, nervoso. Então, a criança não sabe o que é a experiência da paixão. Ela só se move. E a criança vive a paixão do jeito que a gente vive no adulto também. Só que o foco é diferente. A criança, pela posse do brinquedo, pela posse do tempo, né? Você vê uma criança desmaiada de sono, apaixonada com o ato de brincar. Ela está desmaiando de sono, mas ela não se entrega ao sono. Ela briga até exaustão, porque ela está na paixão. Mas também ela dorme, quando ela acorda, aquele objeto já não existe, na maioria das vezes. E se existia mais um dia ou dois, depois ela desliga. A criança não sustenta o apaixonamento, como nós adultos também não sustentamos. Só que a criança sustenta menos ainda. A criança sustenta alguns minutos, algumas horas, no máximo, alguns poucos dias. O adulto, atualmente, que eu venho observando, o adulto sustenta a paixão por um mês, 2, no máximo 3, já começa a ver os defeitos do outro. E aquilo ali já começa a... Uau, aquela pessoa não é tão perfeita como eu imaginava. E os que já estão um pouco mais maduros, olham, se encantam e já olham junto. Claudete, Olá, querida. Celso, que bom te ver, amado. Bom demais te ver, querida. Oh, uma delícia! Escute só, eu fiquei numa dúvida aqui. Alguém pode chegar a uma maturidade emocional e não mais se apaixonar? Pode sim, e esse é o objetivo nosso. A maturidade emocional não tem paixão. Quando a gente amadurece, a paixão desaparece. E o que é que surge? O encantamento, o enamoramento. A gente se enamora pela criação como um todo, a criação da nossa vida, a criação conjunta com aquele ser, né? O que a gente produz junto, ou quando eu continuo produzindo em separado, sozinho. A gente se encanta, se enamora pelo ato de criar. Não é mais... Percebe a diferença? Então, a maturidade nos move completamente para fora da paixão. A paixão é lembrar, a paixão está ligado à idade da imaturidade, em qualquer idade fisiológica, né? Sim, sim. Então, o ser como amadurece, quando amadurece, não se apaixona mais. Ele se encanta.
E esse encantamento, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é organizado, ele não tem pressa, ele não passa por cima de ninguém, ele não sai atropelando, que é o que a gente faz na paixão. Na paixão, a gente dá um pulo daqui para cá e nem mede as consequências do que está fazendo. Né? Na alma madura, não. A gente olha, pondera, vai, caminha e vai se encantando pela descoberta mútua. Tá bem? Oi. E o Eros, nessa fase mais madura? Nessa fase... O Eros é extraordinário, porque o Eros que é confundido como o Deus do amor, não é. Eros é o Deus da paixão. É diferente, não é o Deus do amor. Então, Eros, nessa fase madura, é encantamento. É deslumbramento. É assim. E o próximo passo? Da forma como ele se apresenta, ele é lindo. Até, e é incrível, meus amores, isso, quando dói. Você olha para aquela dor e diz assim, uau, que aprendizado é esse que está aqui? Né? Como isso aqui contribui para a minha vida? Como é que isso aqui que eu estou vivendo contribui para o todo? Então, Eros não desaparece, ele se torna, é o momento em que a força erótica se torna permanente. É num ser maduro. Claudete. Oi. Oi, Patrícia. Que bom te ver, princesa. Tudo bom? A gente pode dizer que Eros na fase imatura é paixão e na fase madura é encantamento. Pode é o ser. mesmo Eros. Pode ser isso? É a mesma força. É a mesma força. E o que é isso? O que é Eros? Observe. É o anseio por encontrar a nós mesmos. Eros é isso. É um anseio da alma por encontrar a si própria. E que, na imaturidade, transferimos e colocamos fora de nós. Colocamos na outra pessoa, nas circunstâncias, nos projetos, seja onde for. Na alma madura, a gente aprende sobre trazer esse anseio para a superfície diante de qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Então, é o único momento em que Eros se torna permanente. E aí, a gente vive as experiências dos êxtases e da expansão de consciência progressiva. Porque cada passo é um enamoramento diante do próximo. Imaturamente, a gente confunde amor com paixão. Né? Lembrar, paixão é uma mola de propulsão que serve como um trampolim para nos levar para uma realidade mais profunda. Para nos levar para a experiência do amor. É para isso que a paixão serve. Nos joga lá na frente até que a gente ganhe maturidade e escolha aí. Olha que diferença. Eros na fase madura é assim, eu escolho amar. Eu escolho compartilhar-me. Eu escolho deslumbrar-me com o que quer que se apresente para mim. Agradável ou desagradável. E o agradável ou desagradável vai desaparecendo progressivamente. Então, na maturidade, essa paixão vai embora dessa forma e ela ganha outra forma de expressão. Que é essa expressão do enamoramento. Então, você lê uma frase encantada com a frase. Você lê uma palestra e você faz, uau! Como que o guia trouxe isso? Desta forma, que mapa psíquico extraordinário eu tenho diante de mim para dar meu próximo passo? Então, a gente passa a tirar do nosso preconceito e dos nossos rótulos os defeitos, por exemplo. E a gente começa a olhar para o nosso defeito e vai dizendo, aqui eu tenho uma boa alavanca de transformação. Que bom que isso aqui existe. Porque o nosso defeito, e todos nós que estudamos já conhecemos os 3 defeitos básicos, que é orgulho, obstinação e medo, né? São os 3 defeitos básicos. Em verdade, esses defeitos são o nosso plano de salvação. Cada defeito nosso é um plano de salvação em si. Cada defeito nosso, se a gente investigar profundamente, a gente encontra o atributo divino que está ali. Então, ele é o mapa precioso da nossa mina. Da mesma forma que nos relacionamentos,
afetivos, cada parceiro, cada parceira é um mapa do tesouro pessoal que eu sou. Aí a gente está entrando agora, fazendo essa mistura, né? Tem uma perguntinha aqui no YouTube para você. Vamos lá, João, pode dizer. É do Dilson Florencio Rodrigues. Ok, Gil. A paixão não está ligada à carência, que pode estar ligada à ilusão de uma falta de amor? A paixão está ligada à carência, sim. Ela está ligada ao que falta. Ela vem porque eu estou desconectado de mim. Eu estou em falta comigo. Então, quando eu estou em falta comigo, para que eu dê para mim isso, eu me apaixono. Eu me lanço. À medida em que eu começo a me dar aquilo, a paixão naturalmente é transformada numa experiência de amar. Eu passo a amar. Não sei se ficou claro para você. Mas vamos dar o próximo passo para a gente ver como é que vai ser. Se não ficou claro, Deilson, não é isso? O nome dele é Deilson? Dilson. Dilson. Se não ficou claro, Dilson. Ficou claro. Ficou claro, ok. Então, a paixão é isso, ela nos convida a dar o próximo passo. Ela nos convida a olhar para nós mesmos.